Gente, quem que tem um podcast aí do teu negócio, do teu nicho? Dá uma pesquisada. Será realmente? Pode ser um negócio. Se você investe nisso, você vai ser a primeira. Se você tem um sonho, se você realmente quer fazer o teu podcast, quer fazer seus vídeos pelas redes sociais, só vai, cara. Dá o primeiro passo e vai. Não tenha medo, porque a gente vai melhorando ao longo da jornada. Fala, meu expert, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Condutiva na Conduta. E eu estou aqui com o Fábio Roger. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. É uma honra sempre estar aqui nessa mesa para a gente debater algum assunto, né? Algum tema. Exatamente. O tema de hoje é super interessante, mas eu já te peço aqui para seguir a gente, curtir, comentar, deixar aí seu comentário, que é muito importante para a gente saber se você está gostando, se você tem alguma sugestão ou se você tem alguma dúvida. Já se inscreve aí no nosso canal e também segue a gente nas redes sociais, @Condutiva Digital, e eu, Giovana, Anastácio _, e fala o seu, Fábio. @Fábio Roger. Isso aí, olha, ó, direto, né? Fabinho Roger. @Fábio Roger. E aí, gente, vamos então dar início ao nosso programa. E como todo podcast, a gente traz aqui uma temática. O episódio de hoje é sobre por que todo especialista deveria ter um podcast. Fábio, conta pra gente, podcast. Pra quem não sabe, esse estúdio aqui é a Conduta Filmes, então vamos explicar um pouco desse. Então vamos lá, Fábio, por que todo especialista deveria ter um podcast? A gente tá falando sobre especialista muito pegando a Condutiva Digital, que é uma empresa focada em marketing para infoprodutores. Então, o que é o peso de ter um podcast hoje? Na realidade, a gente precisa crescer a audiência desse expert. Então, o podcast é mais uma ferramenta. Então, como nós temos a estrutura do podcast, a gente também oferece isso para que ele também tenha esse crescimento na audiência. Então, dentro de toda a nossa estratégia, o podcast é uma delas. E a gente usa isso muito bem, né, gente? Então, a gente sabe, estou há 4 anos aqui no estúdio, eu montei esse estúdio para o meu podcast, mas quando eu fiz um tráfego pago anunciando o estúdio para locação, foi tão rápido. E qual que foi o objetivo quando você criou o seu podcast? A gente estava saindo da pandemia, eu montei o estúdio na pandemia, montei dentro de casa, né? E aí testei tudo bonitinho. Quando acabou a pandemia, a gente já tinha essas salas aqui, os estúdios, né? Quando acabou a pandemia, eu vim para cá e montei o estúdio. Montei o estúdio e comecei a convidar os meus amigos que estavam, né, por muito tempo trancado por conta da pandemia e tudo mais. Eu falei, vou fazer uma conexão com esse pessoal, vou trazer para a mesa e a gente vai pegar o hype, porque estava no momento do podcast. Flow, Podpah, um monte de gente hypando aí podcast, era o assunto do momento, né? E aí eu peguei e falei, vou chamar meus amigos aqui, eu tinha toda a estrutura. E aí peguei e comecei. Fiz 15 episódios, se eu não me engano. Foram 15 episódios. E aí eu vi que o estúdio ficou muito bom, tava muito legal, todo mundo elogiando. Eu falei, quer saber? Eu vou anunciar. Vou anunciar aqui para ver o que acontece. E veio tanta gente. Que legal, né? Tanta gente, mas tanta gente, que eu tive que parar o podcast para atender o pessoal. Então, o nosso estúdio de podcast, ele virou um negócio sem querer. Então eu falo, né, as oportunidades elas vão aparecendo porque você vai enxergando as oportunidades, vai fazendo o que tem que fazer. E eu sempre fui um cara, eu sou diretor de fotografia, então eu sempre estive na rua gravando comercial de TV, vídeos institucionais. Já gravei 14 curtas-metragens, 3 longas. Então assim, eu vivi para esse mundo, né? Então eu nunca me imaginei dentro de um estúdio cuidando do estúdio. O negócio sempre foi rua. E de repente a gente monta um negócio que dá muito certo e a gente começa a desenvolver subprodutos para atender mercado digital. E aí lá atrás, em 2020, né, 2021, começa a nossa trajetória no marketing digital. Sim. Então é muito importante ter vários canais de comunicação. E o podcast, sem dúvida nenhuma, é um deles. Eu gostei muito quando você falou sobre conexão. Se conectar aos seus amigos também da área, né? Da profissão do audiovisual. Sim. E essa conexão, ela é muito importante. Né? A gente está falando aqui sobre um especialista, uma pessoa que tem domínio sobre o assunto, ter um podcast. Uma forma que a gente não tem roteiro, a gente não tem, né, tem um script, mas não tem um teleprompter aqui na nossa frente. Então, é o que a gente sabe, é o que a gente vive no dia a dia, num bate-papo, numa conversa.
Então, quando a gente traz essa pessoa para sentar e falar o que ela domina, eu acho que é mais do que na cara que realmente dá certo. Sim, dá muito Então certo. faz sentido ter um podcast para você falar sobre um assunto que você domina, né? Então ter um podcast, né, como a gente tá falando aqui, faz sentido. Até porque a gente tem o nosso para Sim. falar sobre isso. Na minha trajetória, eu fiquei 6 anos no jornalismo. Uhum. Era cinegrafista na TV Record. E lá a gente tinha muito pouco tempo. As pessoas tinham muito pouco tempo para falar. Uhum. Quando veio a proposta do podcast, o podcast democratizou e deu voz a muitas pessoas que não eram conhecidas. Sim. Porque na época você tinha que pagar, acho que 20 ou 30 mil reais por meia hora na televisão, mais a produção. Olha isso, Então, né? para você ter um programa de televisão, você gastava em torno de 40 mil reais e brincando aqui na nossa cidade. Como democratizou mesmo, então, né? Sim. Era uma possibilidade da pessoa ter voz, ter visibilidade, se sentir bem, porque esses convites de vir para a mesa são muito especiais. A gente lida com pessoas aqui todos os dias e é muito bonito ver. A galera gosta de estar aqui, de ser convidada, né? De sentir a experiência. Sim, todo ano as pessoas me procuram, falam, eu queria muito ter meu podcast, mas não tá acabando isso, não? Não já deu, né? Legal as pessoas ainda falar estão sobre procurando. isso. Eu falo, cara, isso aqui nunca acabou. Porque, a gente vive numa cidade, numa região de mais de 1 milhão de pessoas. Não é possível que você não consiga convidar pessoas interessantes, que tenham uma boa história, que empresários e pessoas que não queiram vir para a mesa. Uhum. E olha, eu vou te falar uma coisa. Nós temos hoje aproximadamente 10 clientes atuantes aqui no estúdio. E é difícil repetir o convidado. Olha isso, né? Então, é muito difícil repetir o convidado e as pessoas estão conosco há mais de 3 anos. Uns porque querem se tornar conhecidos, outros porque usam a mesa para conexão, para marketing da própria empresa. Então, foi mudando um pouco o perfil do cliente, mas falar que isso aqui vai acabar, jamais. Porque o podcast, na minha opinião, para mim, tá? Ele é uma fonte de pesquisa. Quando eu quero saber sobre tráfego pago, eu procuro podcast de especialistas em tráfego pago. Uhum. Se eu quero saber sobre Bíblia, se eu quero saber sobre religião, se eu quero saber qualquer coisa, eu busco também no podcast. Então, o podcast também é uma fonte de pesquisa. Então, eu estou na academia, eu pego um podcast, coloco meu foninho e, cara, fico 1 hora e meia ali. Então, todo dia eu ouço um podcast diferente. É legal. É uma dica até que eu dou para as pessoas que quem tá em dúvida de saber sobre algum conhecimento, coloca o nome do que você quer saber e do lado do podcast. Exato. É a forma mais interessante, assim, completa de você conseguir entender sobre isso. Porque muitas vezes é o dono que está falando ali. Então, olha isso. Então, o podcast, ele... Voltando naquilo que você falou sobre acabar. Olha o rádio. Sim. Né? Isso daqui é um videocast. Né? As pessoas conseguem nos ouvir trabalhando e tal, mas é um videocast, é a evolução do rádio. Podcast. Então tá tudo ali, né? É comunicação. Sim. Então é muito interessante, né? Toda essa evolução e realmente faz sentido o que você falou em relação a informações, a credibilidade, né? E eu acho muito legal porque quantas pessoas chegaram aqui no primeiro podcast tremendo, né, com medo, com não sei o quê, e aí depois que fez o primeiro podcast, a pessoa deslanchou. Sim. Quantos passaram por aqui? Uhum. Né? A gente tem contato todos os dias, então pessoas que chegam na gente agradecem, falam, cara, obrigado por você ter me incentivado, obrigado por você ter me motivado, me ajudado, porque a gente sempre tenta trazer números, né? Uhum. Nós não ajudamos mais os donos de podcast por uma questão financeira mesmo, né? Porque também a gente vende o nosso tempo, né? Então, mas quem tem condições, a gente tem um atendimento premium aqui, onde a gente ajuda a pessoa a roteirizar, onde a gente ajuda a pessoa a realmente a tirar o melhor do podcast. Então, com todos esses anos de experiência, nós conseguimos dar um atendimento premium para essa pessoa. A questão é finanças mesmo. Todo mundo que está começando, começa no jeitinho e tal, e vão se virando e vão fazendo, mas é o que eu sempre falo, o importante é você nunca desistir. Nunca desista, porque a permanência, a recorrência, que é o que a gente trabalha muito hoje na internet, né? E quem quer trabalhar no mercado digital, a recorrência, a persistência, o foco em um único negócio,
porque a gente também começa a ver as tendências que vão acontecendo na internet e a gente acaba se perdendo também, né? Então, eu tive, por muito tempo, um sentimento de estar sempre atrás, um passo atrás. Né? Então, a hora que eu tava começando um negócio ali bacana, já surgia outro, eu falava, putz, o pessoal já tá voando lá e eu ainda tô aqui, sabe? Então, eu nunca consegui alcançar a velocidade do marketing digital. Então, e aí uma pessoa, eu tive um encontro lá em São Paulo com amigos e tal, e ele falou assim, cara, a gente tem que viver o nosso momento. Né? Então, o que você está fazendo hoje no marketing digital? Eu estou fazendo tal coisa. Mas eu estou vendo que fulano já está falando de IA, está falando de não sei o quê. Eu falei, cara, esquece. Nós nunca vamos conseguir acompanhar a tendência. Nós nunca vamos conseguir acompanhar a velocidade do negócio. E se você for atrás disso, você vai deixar de fazer um bom negócio na tua empresa. Por quê? Porque você só fica atrás de tendência e não foca naquilo que realmente. Então, eu fui aprendendo também a lidar com o processo da internet, com o processo psicológico, né? Porque está muito na nossa cabeça, com a ansiedade, com aquela coisa toda. E aí, quando você põe o pé no chão, você vê o tamanho que é esse mercado, o tamanho de oportunidade, quantas coisas o marketing, o mercado digital pode trazer para a gente. Sim. E hoje, quem não está no digital não existe, né? Mais ou menos isso, né? Exatamente. Você comentou aqui sobre algumas formas que mudou aqui o podcast. Então, você falou que tá diferente. Acredito que o podcast ele se iniciou como um entretenimento, uma forma de entreter, mas ele é muito mais do que isso. Muito mais. É entretenimento e informação. Porque hoje nós temos treinamentos que são feitos aqui na mesa. Então, o pessoal usa o formato podcast para dar aula hoje. Né? Então, nós temos clientes que vêm aqui e fazem lives de treinamento no formato de podcast. Hoje mesmo aconteceu uma aqui. Então, as pessoas estão aproveitando muito esse processo. Então, realmente, democratizou demais e todo mundo pode ter o seu podcast e ter voz. Isso é que eu acho muito interessante. E você acha que também, por exemplo, conexão, um empresário que você quer fazer contato, ou uma pessoa que você quer fazer negócios, o podcast também é um caminho. É um caminho. Eu acredito muito mais nisso hoje, de você ter o teu podcast hoje. Vou falar aqui na nossa cidade. As pessoas reclamam um pouco, falam assim, mas eu não tenho convidado famoso, eu não tenho não sei o quê, para poder crescer o meu canal aqui no YouTube. É muito relativo isso. Então, como que você usa a mesa a seu favor? Você tem um produto final para oferecer? O que você tem para oferecer depois da mesa? Você tem uma prestação de serviço? Então, a mesa, ela se torna um meio de prospecção. Então, por muito tempo, eu tinha um portfólio da nossa produtora e eu tinha um DVD que eu chegava e entregava para o dono da empresa para ver um pouco do nosso trabalho, para conhecer o nosso trabalho. E muitas vezes eu não era atendido e eu deixava isso com a secretária. Teve um dia que eu fui numa empresa fazer uma visita, deixei o nosso DVD lá do portfólio e saí. Só que, como eu fiquei sentado esperando, eu esqueci a minha mochila lá na recepção. A hora que eu voltei para pegar minha mochila, onde você acha que estava o nosso DVD? No lixo. No lixo. Exatamente. A secretária jogou o nosso DVD no lixo. Então, não chegou na mão do empresário. E eu fingi que não vi e fui embora, porque eu falei, cara, eu não vou nem discutir. Né? Então, hoje, a mesa, jamais aconteceria isso que aconteceu. Por quê? Porque se eu tenho interesse em me apresentar para aquele empresário e eu tenho meu podcast, automaticamente eu já convido ele para um bate-papo. Trago ele pro meu podcast, bato papo com o cara, apresento, faço todo o projeto e depois eu me apresento para ele realmente o que eu faço e quem eu sou e que eu estou à disposição dele. E a gente já viu aqui acontecer em muitos negócios. Já. Né? Então, isso que é interessante. A gente faz negócio aqui, gente. Exatamente, é incrível. Exatamente. Então, isso mudou muito o jeito de pensar e de fazer, né? É muito triste hoje você ficar batendo de porta em porta. Você ter que ir de empresa em empresa apresentar o teu serviço, o produto e tudo mais. Então, olha só, se você pega um nicho onde você atende aquele nicho e você quer atender um empresário, eu garanto para você que o custo de ter um podcast às vezes é mais barato do que você bater de porta em porta. Olha aí. Então,
Tem pessoas de venda de consórcio, por exemplo, que não é consórcio. Consórcio e seguro que são direcionados para médicos. Eles só atendem médicos. E muitas vezes eles não conseguem chegar no médico porque também barram na secretária. Eles barram na recepção. Então, eles vão tentando participar de congressos médicos, eles vão tentando se infiltrar ali para ter contato com esse pessoal. Aí um deles veio e montou um podcast aqui conosco. E começou a convidar os médicos para vir. E aí, depois de 3 meses fazendo o podcast, eu cheguei nele e falei assim, meu irmão, me conta, o que você tinha em mente deu certo? Ele falou assim, eu nunca vendi tanto como eu tô vendendo agora. Olha aí. Ele só parou o podcast conosco aqui porque ele foi, né, fazer uma outra atividade e acabou que mudando daqui de Rio Preto. Mas foi um feedback incrível. Por quê? Porque, poxa, quando o médico sabia que ele tinha uma solução para ajudá-lo, ele se interessava e fechava. Então, ele só não conseguia fechar com alguns médicos aqui da cidade porque realmente não tinha contato, não conseguia chegar. Então, olha o poder disso. Olha isso. Né? E esse podcast é para trazer informação para essas pessoas, porque tem muita gente que fala que não sabe dessa possibilidade, acha que o podcast está muito distante, ou também tem certas inseguranças, mas aqui a gente já passou por muitos clientes, muitas histórias incríveis, clientes que fizeram temporadas maravilhosas, clientes que estão anos com a gente, porque se para, sente peso grande no faturamento. Sim. Porque some, desaparece. E vou te falar mais, né? A gente tá falando de negócios. Business, negócio. Né? Negócio. Então, só que tem um outro lado disso também. A informação. Sim. Porque eles fizeram um podcast, tô contando esse case, mas nós temos vários. Eles fizeram um podcast para fazer uma prospecção para eles. Mas eles não podiam fazer um podcast raso. Eles tinham que ter um podcast onde informava realmente, onde o médico se sentia seguro, né? Porque não vai... O médico, ele não tem por que vir aqui e ficar jogando conversa fiada. Sim. Então eles faziam pautas muito interessantes. Então falou muito sobre canabidiol, falava sobre câncer, falava sobre um monte de coisa bacana. Então, além da prospecção, eles também levavam informação de muita qualidade, que ajudou muita gente. Eu tenho certeza que quem assistiu esses podcasts que falam de saúde e tal, cara, é muito beneficiado porque é um médico aqui falando para você. Exato. Então, se você consegue extrair uma pauta interessante... Melhor que muito Google aí, ChatGPT. Muito, lógico, é um especialista falando. Sim. Né? Um especialista. Veio um médico aqui uma vez e falou que a temperatura do corpo tinha mudado. Que febre já não era mais 37, já era menos, alguma coisa assim. E eu falei, nossa, eu nem sabia que a febre tinha mudado a temperatura, né? Então, começa a trazer informações aqui e a gente vai falando, cara, a gente não sabe de nada, né? Então, Sim. O podcast, ele é uma fonte de pesquisa muito rara. E uma outra coisa, nós sempre fazemos pesquisa, né? Pegamos as pesquisas das plataformas. E o YouTube, né, em uma pesquisa recente, falou que o YouTube TV, ele tá hypado. Sim. Né? A gente tem até um tema aqui, que eu trouxe algumas frases aqui pra gente debater. E uma delas é aqui, ó. Conteúdo curto chama atenção. Conteúdo longo constrói confiança. Sim. Então, exatamente. Sobre a galera usar mais o YouTube TV, porque muita gente, a gente tá aqui, ó, o dia todo, no informação celular, muito rápida, né? Você não absorve. Informação muito rápida, você não absorve nada, né? São 3 segundos ali, os famosos 3 primeiros segundos, É só dopamina, Exatamente. Informação boa mesmo. Aí, na TV, normalmente você coloca conteúdos longos. Sim. Né? A gente tá aí numa substituição de um programa de TV... E o que passa, muitas vezes? Um vídeo mais extenso. Então, por isso que faz sentido, né? O conteúdo longo, ele constrói. Né? Quem tá na televisão não quer ficar toda hora procurando um conteúdo. Exato, não quer Ele coloca um conteúdo ali e quer assistir. Às vezes tá deitado, tá na sala. E ele tá ouvindo de alguma forma, até que ele limpando a casa, lá a mulher limpando a casa com a televisão ligada. Sim. Então, isso aumentou muito os números. Então, o conteúdo de mais de meia hora tá muito no auge, e também os shorts, por conta da nossa dopamina, de ficar o tempo todo ali procurando algo.
Então não pode também falar assim, é só conteúdo curto que tá dando engajamento. Olha aí, gente, são números, são dados. Jamais. Então, não, isso daí, quando a galera começa a falar sobre isso, não é real. Não, a gente assiste de tudo, na realidade. Sim. Quando eu tô na correria, é o conteúdo rápido, mas quando eu tô na minha casa, é conteúdo. Na minha busca sobre conhecimento de inteligência artificial, muitas vezes eu me pego lá no meu quarto assistindo televisão, tô assistindo um filme, daqui a pouco eu já tô assistindo uma pessoa falando sobre IA. Né? Então, tipo assim, olha, é tão automático que você já põe no YouTube e tá assistindo, né? Sim. Quando eu quero assistir videoclipe, eu quero música, essas coisas, então tudo eu procuro lá no YouTube. Então é isso, a gente tem conteúdo para todo mundo, né? Então não tem dessa. A gente tem o curtinho que vende, mas tem o longo também que informa. E isso é o que tá acontecendo. Exatamente. O podcast é exatamente isso, são para pessoas especialistas. Nós estamos aqui trazendo informação para toda essa galera, esse pessoal. A gente já citou aqui sobre alguns clientes, mas e um cliente que está na Condutiva? Ele tem um podcast? Sim. Dentro da nossa estratégia, como eu já falei, não tem como não ter. Todo expert que trabalhar conosco, ele vai ter o seu próprio podcast. Não tem jeito. Ele vai ter o seu próprio podcast, porque nós vamos fazer essa geração de conteúdo e a gente não quer fazer corte fake. Nós queremos um papo fluido, humano, onde realmente a gente mostra a autoridade do nosso expert para que ele também fale sobre aquele universo dele com outras pessoas. Vamos falar de um case real aqui mesmo, de uma pessoa que está conosco, que é a Rosane, que ela é dona de uma ILPI. Para quem não sabe o que é uma ILPI, a ILPI é uma casa de repouso que cuida de pessoas idosas. E ela está há 18 anos fazendo nessa área, né? E agora nós estamos construindo um projeto, um treinamento para os donos de LPI que têm muita dificuldade em escalar o negócio, né? Em realmente trazer prosperidade para o negócio. Estão muito no operacional ali e não conseguem ser empresários. Então a Rosânia, quando ela mudou essa visão, ela mudou a vida. E ela quer trazer isso para outros donos de LPI. E ela tem o podcast dela. Então, o podcast, para quem está começando, ele é muito importante, porque se a gente pegar o início dela no podcast, quando ela começou, e hoje, né, gravando os conteúdos, como ela está fazendo os conteúdos nas redes sociais para crescer a autoridade dela, quando ela vem gravar conosco aqui os materiais, como ela desenvolveu nesse período. Então, uma pessoa que não conseguia nem falar, hoje ela chega aqui e tira de letra. Então, em pouco tempo, vamos falar que em 6 meses de trabalho, ela já é uma outra pessoa. Sim. É lógico, depende muito do esforço, da dedicação de cada um, mas quando a pessoa já tem um pouco de comunicação e ela flui bem nesse segmento, fica muito fácil para a gente trabalhar. No caso dela, ela não tinha, ela tinha um bom conhecimento, o que realmente agregar na vida das pessoas, gerar transformação na vida desses donos de LPI, mas ela não tinha uma comunicação fluida. Então, olha o trabalho que nós estamos fazendo. E eu garanto para você que de tudo que nós fizemos, a mesa, o podcast, foi uma das coisas que mais ajudou ela a desenvolver. Porque ela sentou frente a frente com gente muito especialista. Com médico, com enfermeiro, com gente... porque ela traz conteúdo para a família, para quem... Sim. Para todo mundo, porque terceira idade chega para todo mundo. Exatamente. Então, todo mundo precisa de informação. E muito interessante a Rosane com essa conexão com outras pessoas. Porque do tempo que ela está aqui fazendo podcast, muitas oportunidades apareceram. E ela cresceu de credibilidade, assim, incrível. É incrível a evolução dela e até como pessoa, de se olhar. Que o podcast também proporcionou isso, todo o nosso trabalho, tudo que a gente está fazendo até agora, até aqui com ela, mas esse contato do podcast, porque te coloca realmente no vamos ver. Exatamente. Apesar de ser gravado e você estar num ambiente controlado, se errar, volta e tudo mais, a tua responsabilidade com quem está na tua frente é muito grande. Então, você quer fazer papelão na frente de um convidado? Você não quer. Você quer chegar aqui e fluir um papo bacana. Sim. O fato de você não precisar olhar para a câmera
é algo que ajuda demais, porque você não precisa decorar um texto, olhar para a câmera, ou você ter que desenrolar um texto. Não, é aqui, você vai pegando um gancho, a pessoa vai deixando um gancho, você vai entrando naquele gancho, vai falando. Muitas vezes você faz uma pauta sem realmente olhar para a sua pauta. Sim. E aquilo fica muito melhor do que se você tivesse feito perguntas e respostas. Então, é um desafio para a pessoa desenrolar isso aí também. Né? Aprender a entrar num gancho, aprender a entrar no momento e fazer aquela conversa fluir. Mas é transformador pra vida no geral. Geral. Fala por mim. Vou falar por mim? Vamos falar por nós mesmos. Minha vida inteira atrás da câmera. Minha vida inteira nos bastidores atrás das câmeras. De repente eu falava, vou montar um podcast. Cara, pra mim aquilo foi um desafio muito grande. E vou te falar, não tinha ChatGPT pra ajudar a fazer pauta. A pauta era feita no Google, pesquisando quem que era, vendo outros podcasts. Então, o trabalho para você fazer uma pauta era muito maior, porque você tinha que pesquisar no pelo ali mesmo, não tinha para onde, né? E aí, muitas vezes, sentava aqui com o convidado, falava, então, eu tô com umas perguntas aqui, mas o que você gostaria de falar, que eu não coloquei e tal? Alguma coisa? Posso falar da sua vida? Posso falar de não sei o quê e tal? Posso entrar nesse... Né? E aí, a gente entrava em assuntos incríveis, entrava na vida pessoal, ia falando da empresa, ia fluindo, e dava risada, e não sei o quê. Aí eu comecei a falar, fala de um livro, fala de um não sei o quê, sabe contar piada? Então conta uma piada aí pra gente, sabe? E aí, cara, desenrolava, a gente ria. Então, tipo assim, eu fui desenrolando em mim algo que eu nem sabia que eu conseguia. Eu ajudei tantos repórteres, tantos apresentadores, tantos donos de empresa, a dirigir os materiais, os vídeos e fazer com que essas pessoas performassem bem na frente das câmeras, mas eu nunca me atentei a isso. Né? Então, para mim também, hoje, estar aqui falando numa naturalidade foi transformador. Meu primeiro podcast também, eu tava na escola ainda, foi com 2 professoras, tava junto com você. Misericórdia, tava assim, tava suando frio, morrendo de medo, tava aí desse lado aí. E olha só, hoje gravo ao vivo, independentemente, e tá tudo bem. Por isso que eu falo, né? A comunicação, ela ajudou muito você. Vou falar de você agora, né? Então, você cresceu no meio, né, do audiovisual, viu eu trabalhar muitas operações que nós fomos fazer e tal, e você foi crescendo nisso. Mas eu nunca imaginei que você fosse ser uma comunicadora. Eu nunca imaginei que fosse chegar nesse ponto. E quando você aceitou o desafio, né, você desenrolou muito. Então hoje você fala com uma naturalidade, eu tenho certeza que não foi só a influência do que você viu, foi você mesmo. Porque todo começo é difícil. Então é algo seu que você foi lá e se dedicou e fez. Então hoje você abre câmera, você faz as coisas, sabe? E desenrola com muita facilidade. E o legal é o feedback que a gente recebe. Né? O feedback que a gente está recebendo da galera sobre você é muito legal. Né? Então as pessoas falam, nossa, eu vejo vocês dois, é uma inspiração, eu queria que minha filha fosse assim também, meus amigos, né? Puta, eu queria muito que minha filha fosse assim comigo também, não sei o que e tal. Então, é maravilhoso e ver o crescimento da gente na comunicação, como flui. Na hora de você fazer uma palestra, eu fui fazer uma aula aqui para jovens carentes né, do audiovisual, e eu consegui fluir bem, desenrolei bem. Então eu falei assim, cara, como a gente muda, né? E o poder da comunicação é uma coisa que não tem preço. A pessoa que se comunica, ela está há milhões de anos na frente de quem não se comunica. Exato. Então a gente usa isso muito a nosso favor, né? Então eu sinto muito orgulho, né, de ver a tua evolução e realmente o que as pessoas... E como a gente está se projetando na comunicação, porque nós demos o primeiro passo. Então, sempre que... Se você tem um sonho, se você realmente quer fazer o teu podcast, quer fazer seus vídeos para as redes sociais, só vai, cara. Dá o primeiro passo e vai. Não tenha medo, porque a gente vai melhorando ao longo da jornada. É isso aí, gente. Se você aí tá ouvindo a gente, não desista. Entenda o que é o podcast, pesquise sobre isso. É um mercado, é uma marca... E transforma quem tá aqui, né, Fábio? Então, o apresentador, ele realmente muda de vida. E realmente também muda a pessoa, a autoridade da pessoa. Exatamente. As pessoas começam a te reconhecer na rua, falar, cara, que muito legal o podcast e tal. E você vira uma pessoa com notoriedade aí no mercado. Exatamente. Com por exemplo, eu lembro que muitos nichos aqui de empresas já fizeram.
E sempre quando a pessoa ela tem uma produção de conteúdo a mais, porque a gente, podcast, será? Gente, quem que tem um podcast aí do teu negócio, do teu nicho? Dá uma pesquisada. Será realmente? Pode ser um negócio. Se você investe nisso, você vai ser a primeira que vai tá dando esse passo, ter um podcast da tua área. E quantas pessoas você consegue fazer conexão, fazer disso cortes, enfim, ter uma produção de conteúdo aí completa. Exatamente. As pessoas, a primeira pergunta, como eu monetizo meu podcast? A primeira pergunta, elas querem saber como que eles ganham dinheiro com o podcast. A primeira coisa é, se você é um prestador de serviço, você pode se conectar, como a gente já falou aqui, para vender o seu serviço. Se você vende algum produto que você quer também, é uma possibilidade. Você pode ter patrocinadores. Vai depender muito do que você está oferecendo e o nicho que você está. Patrocinador, você pode citar ele, você pode pôr a logomarca na TV, você pode pôr a canequinha na mesa, você pode pôr comida na mesa, você pode fazer o que você quiser. E um outro meio de monetização, que é muito interessante, é você se afiliar a um produto. Você se afilia a um produto, né? E aí você vende ele aqui. Deixa o QR Code na tela, fala do produto, mostra, sabe? Então, você consegue também monetizar de várias maneiras. Isso aqui é publi, sabe? Você consegue ter isso. Você também fazendo o dever de casa para você, a sua produção, porque tem muita gente que faz assim, tem um dia do podcast, aí faz o vídeo, tal. No outro dia, porque não, é uma coisa que também é falta de recorrência, faz uma vez a cada um mês. Esse conteúdo ele precisa ter uma certa velocidade, né? A gente está falando da rede social, que são pessoas, né? As pessoas são imediatistas, então o projeto ele não pode parar. Exatamente. Então a produção de conteúdo ela tem que estar contínua, então tem que fazer o dever de casa, né? Exatamente. E as pessoas acham que precisa ter muitos seguidores para poder dar certo. Não é verdade. Hoje as marcas, elas procuram como que eu posso dizer? Influencers que são nichados e que eles não precisam ter muitos seguidores, mas precisam ser seguidores reais. Então, as marcas também estão em busca de, ao invés de pegar o dinheiro e colocar na mão de um só, que tem milhões de seguidores, ele prefere distribuir isso ao longo do Brasil todo com pequenos influenciadores. Então, olha que legal. Sim. Né? Então a pessoa acha, mas meu canal não tá não sei o quê. Meu amigo, só vai. Você não precisa ter tantos seguidores, nem tanta audiência assim para uma marca ter interesse em você. Olha aí. Né? E eterniza a marca, porque esse material vai ficar para sempre na internet. Sim. Então, quem assistir aquele episódio vai ter contato com a sua marca. E isso é branding, é você lembrando essa pessoa que você existe. Então, no começo a gente sabe que é um pouco dolorido para quem está fazendo e quem está bancando. Mas existem muitas possibilidades. É só você acreditar. Tem que acreditar. E tem que acreditar e tem que fazer aqui na Conduta Filmes. Exatamente. Lembrando que a Conduta Filmes, olha só, hein? Merchandise agora. A Conduta Filmes é o melhor estúdio de podcast de São José do Rio Preto. Não tem um dia sequer que a gente não faz algo aqui. Não tem um dia sequer que a gente não faz algo aqui realmente para que o nosso convidado, o nosso cliente, não se sinta bem acolhido, com bons equipamentos, com áudio, som, enfim, tudo que precisa para ter um bom podcast. Todo dia a gente inova em alguma coisa. Então, se você quer ter o seu podcast, aqui é o lugar. E aqui também a gente também tem a Condutiva Digital. A Condutiva Digital também é uma empresa, uma agência que trabalha com infoproduto. Então, todo mundo que tem um sonho, desejo de pegar o seu conhecimento e transformar em um infoproduto e viver do marketing digital, ou pelo menos ter essa experiência aqui no marketing digital, a Condutiva é essa empresa. Então nós temos toda essa estrutura de audiovisual que não acaba aqui. A Conduta Filmes não é só mesa de podcast. A Conduta Filmes é uma empresa que dá solução em audiovisual. Não em todos os segmentos, mas direcionado ao marketing digital para fazer você crescer a sua audiência. Então, juntando isso, nós temos um ecossistema maravilhoso para você que quer viver do digital, quer ter o seu conhecimento lá transformando vidas e gerando prosperidade. Muito bom, é isso aí. Com esse recado maravilhoso, eu vou encerrando mais um episódio do Condutiva na Conduta. Muito obrigada, Fábio. Mais um podcast maravilhoso, trazendo muita informação para o pessoal, falando sobre o podcast, algo que a gente
ama de paixão, porque eu amo Exatamente. essa mesa aqui. Essa mesa, ela é transformadora. Então, muito obrigada por mais um podcast. Você aí, curte esse vídeo, curte os nossos outros episódios. Segue a gente nas redes sociais. Me siga na rede social também, Gio Anastácio _ Fábio Roger. E te espero pro próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau.